Olá, seja bem-vindo ao CR News desta segunda-feira, 17 de agosto. E olha, um homem de 26 anos e uma mulher de 31 foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal na tarde de ontem, domingo, por transportarem ilegalmente 390 ampolas de remédio emagrecedor em José Bonifácio. O flagrante aconteceu no quilômetro 99 da rodovia Transbrasiliana ABR-153. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os agentes deram ordem de parada a um carro ocupado pelo casal. Questionado, o motorista, que trabalha como caminhoneiro, tentou despistar a fiscalização e afirmou que havia ido ao Paraguai apenas para comprar vinhos e computadores de uso pessoal. Porém, durante a vistoria detalhada no veículo, a equipe encontrou um compartilhamento secreto construído no interior dos assentos dos bancos. Dentro do esconderijo, os policiais localizaram então 390 ampolas de um remédio emagrecedor transportadas de forma totalmente legal. Após a descoberta, o condutor acabou confessando que aceitou o trabalho para faturar uma grana extra. Ele admitiu que receberia R$6.000 para realizar o transporte da carga proibida. Já a passageira que o acompanhava alegou aos policiais que não sabia nada sobre os produtos escondidos no carro. Tanto o casal quanto o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de São José do Rio Preto, onde o caso continua sendo investigado. Um grave acidente na noite do último sábado na rodovia Washington Luiz, ASP 310, em São José do Rio Preto, deixou uma pessoa morta e uma outra ferida. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a tragédia aconteceu no final da noite no quilômetro 436, na pista sentido norte. O motorista de um Honda Civic perdeu o controle da direção por motivos ainda desconhecidos. O carro capotou sobre o canteiro central e invadiu a pista contrária no sentido sul. Neste momento, um automóvel Gol que trafegava pela via não teve tempo hábil de desvio ou frenagem e acabou colidindo com o Civic. E com um forte impacto, o condutor do Civic, identificado como Fábio Siqueira Guerra, de 46 anos, ele foi ejetado do veículo. Ele morreu no local. O motorista do Gol foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, encaminhado às pressas para o Hospital de Base de São José do Rio Preto. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e a Polícia Técnica estiveram mobilizadas na ocorrência para o atendimento. O caso foi registrado na delegacia como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. E um caso revoltante de violência doméstica e maus tratos a crianças chocou a cidade de Nova Granada. Um homem de 26 anos acabou preso em flagrante na madrugada da última sexta-feira após agredir os próprios filhos de apenas 1 e 4 anos e ameaçar a companheira de 20 anos com uma faca. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por um vizinho que presenciou uma forte discussão na residência da família. Quando os policiais chegaram ao local, por volta da 1h30 da manhã, encontraram a jovem na rua. Ela relatou que o companheiro estava muito alterado, aparentemente sob efeito de álcool, e que a confusão havia começado horas antes. A vítima contou que por volta das 10 da noite foi expulsa de casa sob ameaça de morte com uma faca. Ela ainda tentou retornar ao imóvel diversas vezes, mas ela disse que era perseguida e impedida pelo agressor, como explica o delegado que atendeu a ocorrência. Ontem, no período noturno, nós tivemos um acionamento da Polícia Militar em Nova Granada, onde havia um indivíduo agredindo a esposa e seus filhos. A Polícia Militar se dirigiu ao local, encontrou o indivíduo sozinho com as crianças na residência e a mulher perambulando pelas ruas. Em contato com ela, ela disse que havia sido colocado fora da residência mediante ameaças com uma faca pelo seu companheiro e que ele havia espancado as crianças, uma criança de 4 anos e uma de 1 ano. A Polícia Militar entrou na residência, logicamente que o indivíduo negou as acusações, mas as crianças estavam
todas com hematomas, né? E imediatamente eles encaminharam até a unidade policial, onde o indivíduo foi autuado em flagrante por ameaça, violência doméstica e maus tratos às crianças. As crianças foram levadas até o posto de saúde local e depois encaminhadas para o HCM de São José do Rio Preto para que fossem atendidas medicamente. Esse indivíduo, em abril, ele já teve um problema de violência doméstica com a mesma companheira, foi absolvido pela justiça, solto em julho, e agora novamente ele pratica esses atos de violências, né? Inclusive espancando um filho de 4 e uma filha de 1 ano. Ele foi autuado em flagrante e foi representado pela Polícia Civil pela conversão desse flagrante em prisão preventiva. Ele deve passar por audiência de custódia e está à disposição da Justiça. E para você que quer saber como fica o tempo nos próximos dias aqui em Catanduva, olha só, a semana será marcada por muito sol, calor e o tempo seco, sem previsão de chuva, mas já no final de semana deve esfriar. Na terça-feira, o dia começa com termômetros na casa dos 18 graus, mas esquenta rápido à tarde, com a máxima podendo chegar aos 32. O sol aparece forte o dia todo, com algumas nuvens à tarde e noite estrelada. Na quarta-feira, o sol predomina totalmente sem nuvens no céu durante o dia e a noite. Os termômetros variam entre 16 e 33 graus. Quinta-feira, o calor continua firme com a máxima de 34 graus, mas com a presença de muitas nuvens ao longo do dia. O tempo fica mais seco, com umidade relativa do ar podendo atingir índices críticos de até 26%. Sexta-feira teremos uma mudança no visual térmico, olha só, uma frente fria ou uma variação traz uma leve queda na temperatura, a mínima cai para 13 graus e a máxima não passa dos 26 sob um dia de sol com muitas nuvens. E o fim de semana deve esfriar, o sábado começa com frio de 10 graus ao amanhecer, mas o sol firme eleva a temperatura até os 28 graus à tarde. No domingo, a mínima chega a 9 graus no início do dia e o calor retorna à tarde com a máxima de 30 graus, com tempo firme e sem chuva. Então, estamos aqui com o Dr. Guilherme Santos. Hoje, boa noite, doutor, tudo bem? Boa noite, Natália, boa noite, pessoal de casa, tudo bem? Começando a semana, hein? Bem informados, e agora vamos falar então sobre as eleições 2026. Os candidatos desde ontem já começaram a pedir votos, já está liberado. E a gente tem muitos candidatos de Catanduva. Eu acho que as pessoas não conhecem tantos candidatos assim. Eu me surpreendi, são 7, tanto deputado federal quanto estadual. Então a gente vai apresentá-los, né, aqui, vamos fazer uma análise e também informar vocês sobre o que foi divulgado ali no site do Tribunal Superior Eleitoral, né, doutor? Quer começar? Isso aí, Natália, surpreendente o número, que é muito bom para nossa região. Bom, vamos começar com Marco Vignoli, né? Marco Vignoli, um nome conhecido já no nosso município, tivemos, né, um prefeito municipal, o pai do Marco Vignoli, o Geraldo Vignoli, e o Marco Vignoli vem aí pelo Republicanos, que é o partido do nosso governador, do Tarcísio, mudou, que é isso, que é candidato aí à reeleição nesse ano. Marco Antônio Vignoli, né, ele é nascido em 1984, gênero masculino, 42 anos, ele é solteiro, ele tem superior completo, né? Ele tem superior completo e ele tem um limite de gasto. Isso é muito interessante perceber. Né? Ele é administrador, ocupação de administrador, também empresário. E muito importante que o pessoal de casa entenda que esse ano nós vamos ter no site do TSE o limite que cada candidato pode gastar, devido principalmente à lei da ficha limpa, né? Quando cada candidato pode gastar e vai variar muito de cada partido, né? No caso do Marco Vignoli, nós vemos aí que ele tem um limite de gastos no primeiro turno de R$ 3.175.572,53. Também muito importante, nós vemos que esse ano nós temos aí a identidade de gênero, né, dos candidatos, né? Aí o Marco Vignoli, ele
se identifica como cisgênero, né? Cor, raça, branco, gênero masculino, e a nacionalidade dele ali, brasileiro, São Paulo. Então é muito interessante porque esse ano nós temos aí todas as informações. Nome completo, CPF, data de nascimento, gênero, para quê? Para que a população possa definir realmente qual candidato ele se identifica. E Marco Vignola, aí, como eu falei no começo, ele já vem de uma família tradicional na política, tentando aí vencer a sua primeira eleição como deputado estadual. E olha só, ele já participou de outras eleições, começou em 2014, deputado estadual, 2018 também estadual, e agora ele vem então pelo Republicano, né? Então antes ele estava pelo PSDB e agora então mudou para o Republicanos esse ano, 2026, como deputado federal. Isso, inclusive, como PSDB, ele chegou a ser, né? O Geraldo Vignola chegou a ser presidente do PSDB Jovem. Exatamente. Né, do PSDB Jovem, foi aí um forte articulador. E nós vemos o que nos últimos anos? Essa migração, né? O PSDB já foi um dos dois maiores partidos do Brasil, ele está tendo essa desfragmentação, passando por outros partidos, inclusive já se estuda até uma unificação do PSDB com outro partido. Mas é aí um dos candidatos fortes nomes do PSDB que esse ano migraram de partido, tendo em vista essa desfragmentação do PSDB no estado. Ó, agora a gente vai falar do Juliano, porta-voz do povo, e vem como deputado federal também. É uma novidade aqui pra gente, porque ele foi, muita gente se lembra, ele foi candidato a vereador em 2024, né, doutor? Agora vindo aí como deputado federal, convite então do Democracia Cristã. Sim. Quer falar um pouquinho? Leia aí a ficha dele. Bom, o Juliano, né, Natália, como você disse, veio ali em 2024 pelo PT como candidato a vereador. O Juliano Rodrigo Azali Moreno, né, nascido em 1978, mas vai fazer aí 60 anos, né, está com 58 anos, masculino, branco, não quilombola, casado, ensino fundamental completo, é eletricista e assemelhados, vem num partido isolado, não vem numa coligação, né, vem no Democracia Cristã, que vem como chapa branca, né, chapa livre, sem coligação. E também aí tem um teto de limite de gastos de R$ 3.176.572,53. Só falando pessoal de casa, né, que esse valor não é o que vai ser gasto. Exatamente. Né? Não vai gastar 3 milhões, né? É o teto máximo que a pessoa pode gastar pela lei ali de responsabilidade, tanto ali pela questão do fundo eleitoral. Também muito importante, tal qual o Marco Vignola, nós temos essa questão, né, que o Juliano em 2024 ele era afiliado ao PT. Partido dos Trabalhadores, que também vem seguindo aí uma tendência de aí muitas saídas, né? Um desmonte das bases, principalmente em municípios que têm um ideal mais conservador, né? Exatamente. Como aqui Catanduva, região Catanduva, na última eleição geral, que foi a eleição de presidente em 2022, nós tivemos 75% de votos para o candidato mais conservador. Então isso também mostra uma tendência de um candidato saindo do Partido dos Trabalhadores, né, do PT, que é majoritariamente esquerda, e indo para um partido de centro-esquerda, que é o Democracia Cristã. E aqui grau de instrução, ele é ensino fundamental completo, né, e ele é natural de Catanduva. Então esse aí, Juliano, porta-voz do povo. E agora a gente fala então do João César de Moraes, ele que está no PL, né? Então, doutor, fale aí sobre ele. Bom, o João César, conhecido nome, né, da direita, dos conservadores do município de Catanduva, nome conhecido, já foi candidato a deputado estadual na eleição de 2022, volta como candidato em 2026, João César Moraes, nascido aí em 1970, masculino, heterossexual, branco, solteiro, superior completo, né? Ele é administrador, nascido em Catanduva, partido isolado, PL também sem coligação, vem no BL com um limite de gastos de R$ 1.270.629,01. Até agora, o que apareceu com o menor teto, Sim, né? com o menor teto por quê? Porque vai muito pela questão da coligação e pela quantidade de fundo eleitoral que o partido vai receber, né? Os partidos aí que tem, vai muito da divisão principalmente do fundo eleitoral e pela quantidade de candidatos também. Nós temos aqui o João César, né? Que ele já é, como eu falei no início,
um candidato conhecido de direita aqui no nosso município, vem aí tentando ser deputado estadual mais uma vez, para pegar esse voto conservador do município, conservador aqui das cidades da nossa micro-região. Lembrando, novamente, o João César já foi candidato na última eleição. Pelo e o PT, PL, né? também pelo PL, mantém-se filiado ao PL, fiel, né? Inclusive, olha só, curiosidade, com o mesmo número. Com o mesmo número, né? Vamos ver se tem sorte, porque o João César teve uma boa votação na última eleição para deputado estadual. Exatamente, não só Catanduva, mas Ribeirão Preto, onde ele se destacou bastante também. Sim, lembrando que ele é empresário, né? Tem algumas empresas aqui na cidade e vem aí como um bom nome, um forte nome, como todos os nomes. Lembrando, hein, pessoal, nós vamos aqui falar todos os nomes porque nós queremos que você, de casa, identifique-se com aquele melhor candidato. E lembrando, nós temos que votar em pessoas da nossa região para que eles tragam bons incentivos, boas verbas e boas propostas para a nossa região. Exatamente. Ó, e aqui a opção aqui não falta. Temos 7 candidatos, a gente está mostrando um pouquinho de cada um deles para você se identificar. Quem não conhece o João César, ele é professor lá da Elos Academia, ali pertinho do Bosque, às vezes você consegue se identificar melhor. E agora a gente fala então de Rodrigo Espada, que é um candidato aí do PSD também de Catanduva. Sim, Natália, estreante, né? Iniciando aí a sua carreira política, né? O Rodrigo Espada, Rodrigo que aí deu Espada, ele nascido em 1977, masculino, cisgênero, cor branca, casado, superior completo. A ocupação dele é fiscal, porém ele é advogado de formação, já foi advogado, hoje é fiscal de tributos. Ele é nascido na cidade de São Paulo, porém criado aqui em Catanduva, e ele está vindo pelo PSD, né? O PSD também ali, partido isolado, com o limite legal de gastos de R$ 3.176.572,53. E o Rodrigo Espada vem aí na sua primeira tentativa de deputado federal. Já começou pensando alto, exatamente. Pensando grande, como candidato a deputado federal em 2026. A sua primeira tentativa, como falei, é advogado de formação, porém hoje ele é fiscal de tributos. Vem aí na sua primeira tentativa, concorrendo aí pela primeira vez numa eleição. Desejamos bastante sorte aí para o Rodrigo nessa do seu primeiro desbravar da vida política. Agora a gente fala da professora Fernanda, do PRD. A professora Fernanda, né, de autoescola, então ela já veio, inclusive, aqui na última eleição como vereadora, né, candidata a vereadora, inclusive, pelo mesmo partido, PRD, em 2024. A Fernanda Ferreira dos Santos, né, nasceu em 76, pessoal ali numa idade bem próxima ali, nós temos aí uma média até agora de 40, 50 anos, uma média aí dos candidatos. Feminino, cisgênero, branca, divorciada, superior completo, né, ocupação atual, professora e instrutora de formação profissional. Nasceu em São Bernardo do Campo e ela vem aí pela federação. Aqui a gente já tem, né, uma federação que é a união de 2 partidos, que é o PRD, que ela vem pelo PRD, que é o número 25, e o Solidariedade, que é o número 77, essa Federação Renovação Solidária, PRD e Solidariedade. Teto de gastos, R$ 3.176.572,53. E, como a Natália falou, ela veio no primeiro ano como candidata a vereadora em Catanduva, né, pelo PRD, e agora tenta aí o pleito como candidata a deputada federal também pelo PRD nesse pleito de 2026. E a gente vê aí mais uma mulher, então, tentando a cadeira aqui. Que bom, né? A gente vê as mulheres nessa tentativa, nessa busca. A gente sempre vê a mesma candidata, né, Beth Saão, e agora, então, ela tem, apesar de que essa daqui é candidata a deputada federal, sim. Mas que bom, a gente fica feliz em ver mais uma mulher tentando aí e trabalhando na eleição. Olha, nosso penúltimo candidato aqui, e esse é candidato a deputado estadual, Altobelli Silva, que vem pela União Brasil, e é o Altobelli muito conhecido porque ele é um atleta profissional e me surpreendeu, hein? Não imaginava Altobelli na política. Se o termo for corrida, né, ele já tem aí uma vantagem, né? Mas nós estamos falando de corrida eleitoral, né? Mas ele sabe muito de corrida, né? O Altobelli, muito jovem, é o mais jovem da lista até agora. 1990. 1990, um jovem, né? Aí, jovem o mais atleta. Jovem agora, jovem atleta aí, no alto dos seus 35 anos,
né, o mais jovem na nossa lista até agora, cisgênero, heterossexual, pardo, divorciado, tem o ensino médio completo, né? Ele é atleta profissional e técnico, né, de esportes, nascido em Catanduva, e ele vem pela Federação União IPP, que é a Federação União Progressista, União IPP, e ele vem pelo Partido União, com teto de gastos de R$ 1.270.629,01 e a sua primeira tentativa aí na sua primeira disputa eleitoral como candidato a deputado estadual por Catanduva, e muito legal ver essa renovação, ver essa juventude vindo. Nós desejamos aí boa sorte para o Altobello nessa sua primeira corrida eleitoral. Corrida ele sabe muito, vamos ver como vai ser o desempenho dele na corrida eleitoral esse ano. E agora vamos falar de Beth Saão, que continua no Partido dos Trabalhadores. Beth Saão, né, Elizabeth Saão, uma política experiente, né? Acredito que hoje uma das políticas mais experientes que nós temos aqui no município de Catanduva, já exerceu diversos cargos políticos, inclusive teve seu irmão, né, Félix Saão Júnior, prefeito do município de Catanduva por 2 gestões, e ela vem aí, Elizabeth Saão, nascida em 1956, ela é cisgênero, feminino, orientação sexual lésbica, ela declara cor raça branca, casada, superior completo, ocupação principal psicóloga, talvez muita gente não saiba disso, mas a Beth, ela é psicóloga de formação. Ela é nascida na cidade de Urupês, aqui na cidade vizinha de Urupês, e veio pela Federação Brasil da Esperança, que é o PT, PCdoB e PV. E a Beth Saão, ela é aí uma das políticas mais fiéis ao seu partido, né? Desde o início da sua trajetória política, ela sempre foi filiada ao Partido dos Trabalhadores, sempre foi fiel ao Partido dos Trabalhadores, sempre levantou essa bandeira do seu partido, sendo com certeza no nosso município um dos nomes, juntamente com o seu irmão, um dos nomes mais proeminentes do PT aqui no nosso município e também no estado de São Paulo. Então a Beth, ela está concorrendo desde 2006 que ela está na política e começou lá como deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores, 6 vezes já candidata a deputada federal. Sim, nós vamos contar também as tentativas, né? Porque ela foi candidata em Catanduva também para prefeita, que também teve 5 corridas eleitorais para prefeita, então no total, Beth Saão tem 11 disputas eleitorais, o que traz aí uma experiência, uma carga histórica muito grande, muito forte, uma experiência bem forte aí da candidata do PT em Catanduva, Beth Saão. E a gente viu aí candidatos bem novos despontando, né? Então a Beth aí com essa vasta experiência também na política e também é uma pessoa experiente na vida, vai fazer 70 anos agora dia 1º de outubro. Sim, temos aí um histórico, né? Sempre muito atuante durante os seus mandatos, né? Está aí mais uma vez concorrendo a deputado estadual. Desejamos também boa sorte à candidata do PT, Beth Saão. E olha, a partir da semana que vem, nós iremos receber todos esses candidatos aqui que nós mostramos, que nós apresentamos, que são de Catanduva. Então a gente vai abrir as portas do jornal para que você, nosso amigo internauta, nosso amigo eleitor, conheça um pouco mais do perfil de cada candidato daqui da nossa cidade, seja deputado estadual ou federal, e conheça as propostas dele aqui para nossa região, nossa macro-região, que é tão importante, e assim também abriremos portas para os demais que passam pela nossa cidade e querem vir aqui no nosso jornal. Mas iremos, então, a partir da semana que vem, receber os candidatos de Catanduva. Então, já fica aí o convite, né? Avisa o pessoal de casa, os amigos. A partir de semana que vem, aqui no CR News, nós estaremos conversando com os candidatos a deputado estadual e deputado federal que estão de olho no voto aqui de Catanduva. E ainda falando de eleições 2026, olha só, o prazo para solicitar o voto em trânsito está perto de acabar. Eleitoras e eleitores que queiram votar em uma cidade diferente daquela em que estão registrados precisam realizar a habilitação até o dia 20 de agosto. O procedimento consiste na transferência temporária da sessão eleitoral e o pedido pode ser feito tanto para o primeiro quanto para o segundo turno ou para ambos. Quem pode pedir o voto em trânsito? O eleitor que vai estar fora do seu domicílio eleitoral em um dos 2 turnos da eleição
e pode então solicitar o voto em trânsito, mas só é possível pedir a transferência para locais de votação nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores, em locais de votação convencionais ou criados para essa finalidade. O eleitor que no dia da votação não estiver em seu domicílio eleitoral, nem no exterior, pode então pedir o voto em trânsito. E como solicitar? A solicitação ela pode ser feita pelo autoatendimento, basta selecionar a opção fazer transferência temporária de local de votação na aba Eleitor. E o pedido também pode ser feito presencialmente em qualquer cartório eleitoral, mediante a apresentação de um documento oficial com foto. E após a votação, não é necessário solicitar o retorno do título à sessão eleitoral de origem. A mudança ela ocorrerá de forma automática. E Catanduva se destaca no comércio exterior, está entre os 5 maiores exportadores do Brasil em 5 diferentes categorias de produtos. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, referentes ao período de janeiro a julho deste ano. O principal resultado é o óleo de amendoim, segmento em que Catanduva ocupa a primeira posição nacional, com 34 milhões de dólares exportados. O município também lidera o ranking do estado de São Paulo nessa categoria. No top 5 nacional, Catanduva aparece ainda entre outras 4 categorias. Então, olha só, 4º lugar, bijuterias e também alcaloides vegetais. 5º lugar, extratos e concentrados de café, chá ou mate. E ainda artigos de papelaria para registro e organização. E a pauta exportadora do município também inclui açúcar, óleos essenciais, citros, suco de frutas, produtos de ferro e aço, fertilizantes, máquinas, entre outros itens, reforçando a diversidade da economia local. E no ranking paulista, Catanduva também ocupa posições de destaque. É o 2º em alcaloides vegetais, o 3º em extratos e concentrados de chá, café ou mate e em bijuterias. E os números mostram a capacidade, então, de Catanduva de atuar em diferentes cadeias produtivas, agregar o valor à produção regional e ampliar a sua presença no mercado internacional. E o CR News fica por aqui. Informação rápida, direto ao ponto para você terminar o seu dia bem atualizado. A você uma ótima noite e até amanhã.